Estamos nós aqui hoje para mais um Prosa dos Padres e temos a alegria de ter conosco o promotor vocacional da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os Deonianos, que vai explicar para nós sobre o trevo, falar um pouco sobre a missão e sobre a vocação. Mês de agosto, mês vocacional, e vamos refletir sobre todas as vocações. Nos acompanhe hoje no Prosa dos Padres. Minha gente, hoje nós estamos na... Já tá rindo. Estamos na Prosa dos Padres com o Padre Renan. Padre Renan, seja muito bem-vindo a Prosas dos Padres. Seja muito bem-vindo entre nós, querido. Muito obrigado, Padre Cleiton. Vai ser animadíssimo esse negócio. É uma alegria estar aqui com vocês. Padre Cleiton, né? Participou da minha caminhada vocacional desde do meu propedêutico. Eu não esqueço que no trevo vocacional você estava lá, deu uma palestra para nós. Olha só. Ele vai falar sobre essa palestra para você, gente. Falei toda a verdade para ele. Falou. Só que tem uma diferença. Eu tô jovenzinho, não tenho nenhum cabelo branco. Agora ali tem cabelo branco demais. Não, mas eu sou jovem também. Ah, sim, jovem. Jovem ainda. É a canção do Chaves. É isso aí. Vamos lá, então. É nessa alegria que acolhemos o Padre Renan e nós vamos partilhar um pouco sobre a vida, Padre. Sobre a missão, sobre vocação. E estamos dentro deste mês tão abençoado que é o mês vocacional, né? Sim. Não sei se em Minas Gerais fala sobre isso, mas aqui na região, por eu ser de São Paulo, a gente escutava muito falar assim, mês de agosto, mês do cachorro louco, né? Não, é mês das vocações. É o mês das vocações, é um mês muito bonito, né, para a igreja. Um mês muito bom, e bonito e agraciado, né? Sim. Com tantas vocações diversas. Com certeza. Então vamos iniciar as nossas perguntas. Vamos lá. Padre Renan. Meu Deus do céu, eu tenho até medo dessas Ai, perguntas. meu Deus. Qual a sua cidade natal? Conta pra gente um pouco das suas origens e da sua família. Olha, minha cidade natal, eu sempre me apresentei. Durante o período do seminário, depois de padre, eu sempre me apresento que eu sou de Varginha, Minas Gerais. Só que eu não sou de Varginha. Eu nasci em Eloy Mendes, uma cidadezinha do lado de Varginha. Todo mundo fica brincando comigo, é um bairro de Varginha. Mas não é. Né? É um município. Tem no mapa? Tem prefeitura, tem no mapa. Ah, então... tem no mapa, tem prefeitura, tem Câmara Municipal. Já ouvi falar de Eloy Mendes em outras circunstâncias. Sim, é uma cidadezinha pequenininha, poucos habitantes. Não sei quantos habitantes tem, então não me faça essa pergunta. Mas, eu nasci em Eloy Mendes, né? E sou de uma família muito simples, lá de Eloy Mendes mesmo. Tanto que hoje, em Varginha, moram só os meus pais. Meus avós, meus tios, todos moram em Eloy Mendes. Então, sempre quando eu vou de férias, eu vou lá em Eloy Mendes, porque eu acho uma cidade lindinha, incrível. Várias igrejas históricas, muito interessante. Então, eu nasci em Eloy Mendes, 1992. Dia 13 de julho de 1992. Na cidade de Eloy Mendes. Então, minha família é de lá. Hoje eu tô procurando aqui quantos habitantes tem Eloy Mendes, viu? Vou fazer propaganda de Eloy Mendes hoje. Daqui a pouco eu procuro. Vamos lá, então. Né? Deixa eu só falar uma coisa. Fale mais. Quantos irmãos que eu tenho, né? Fale. Eu tenho uma irmã, nós somos só em dois, eu e minha irmã. Não sei nem escrever Eloy Mendes, gente. Eloy Mendes, com I, viu? Né? Com Y não. Acho que eu achei. Eloy Mendes. Pode falar. Tenho uma irmã, tenho um sobrinho agora, João Lucas. Tem 9 anos. Minha irmã é mais velha que eu, né? Eu tenho 33 anos e a minha irmã tem 37. Ela é mais velha, ela é mais velha, gente. Ele tem 33. Mas viu, ela gente? tá mais conservada que eu, como você disse que eu tô ficando grisalho, ela pinta né? o cabelo, viu, gente? Ela pinta o cabelo, eu não. E aí eu me mudei pra Varginha, eu tinha 10 anos de idade. Então eu saí muito novinho de Eloy Mendes, por isso que eu sempre me apresento que eu sou de Varginha. Né? Mas na verdade eu nasci em Eloy Mendes, mas fui muito novo para Varginha, porque meu pai trabalhava muito em Varginha na época. Então aí a gente, como ele não ficava em Eloy Mendes, aí a gente decidiu em família mudar para... Em família não, né? Meus pais, não que eu era criança. Aí eles decidiram mudar para Varginha e aí nós fomos para Varginha. Até hoje eles moram lá, graças a Deus.
Padre Renan, como foi a sua infância? Quem era o Padre Renan criança? Renan. Pois é, não era padre ainda. Eu era criança. Olha, eu sempre fui uma criança muito atentada, né? Que a gente fala, já que nós estamos no meio do cachorro louco, né? Como o padre Creito disse. Eu sempre fui uma criança muito bagunceira, muito arteira, sabe? De descer de carrinho de rolemã naquelas ladeiras de Eloy Mendes. Sempre fiz muita arte. Sempre corria da minha mãe porque ela queria me bater, né? Porque, imagina, criança arteira e a mãe pegava mesmo, né? Dava umas palmadas mesmo. Então, sempre fui assim muito alegre, muito feliz, muito animado. Mas eu adorava brincar de missa quando eu era criança. Eu não esqueço, minha avó tinha na casa dela, que minha família morava numa casa em frente à casa dos meus avós maternos. E no fundo tinha uma casinha velha de bagunça, e lá era a minha capelinha. Eu brincava de missa lá. Adorava a procissão. Não, batizava os pintinhos na horta. Olha só. Pegava os pintinhos da galinha e batizava. Tudo tinha nome, os pintinhos. Mas era muito legal. Eu e meu primo, a gente adorava brincar de missa. Por quê? Porque minha família sempre foi uma família de muita religião, né? Tanto que Eloy Mendes, ela sempre foi uma cidade muito bonita para mim, por conta também dessa religiosidade do povo. Lá o povo é muito devoto, tem muita procissão. Semana Santa a gente, né? Fui coroinha lá em Eloy Mendes, né? Então a gente sempre estava junto com o pai, com a mãe, com a avó, né? Tanto que eu me lembro na minha infância que a minha maior alegria de ir na missa, sabe o que era, Padre Cleito? Era chegar na igreja e pegar folheto, esse jornalzinho que tem as leituras da missa, pegar folheto e levar para as irmãs. Porque tinha umas irmãs que moravam em Eloy Mendes, cuidavam do asilo, e eu adorava levar folheto para as irmãs. E as irmãs batiam na minha cabeça e falavam assim, um dia esse menino vai ser padre. Falava assim pra mim, nunca dei confiança, né? Falava assim, eu era muito arteiro, mas acabava a missa, adorava comer pipoca na praça com a minha irmã, meus pais. Então, assim, era uma cidade muito pequena e a cidade girava em torno ali da Praça da Matriz. Então, no final de semana, o nosso passeio era passear na praça, né? Era andar ali na praça, comer pipoca, tomar sorvete. Então, minha infância foi marcada por isso, né? Eu sempre fui uma criança muito animada, muito feliz, né? Brincava bastante, estava próximo dos meus avós. Adorava ir pra roça andar a cavalo. Era muito legal, junto com a minha irmã, com os meus primos, porque minha família é muito grande. A minha avó teve 5 filhos, então nós somos, 25 primos. Então quando a gente se encontrava, era farra na certa, a gente sempre brincava. Sempre fui muito alegre, graças a Deus. Que bom. Houve algum momento em que você se afastou de Deus? Como foi isso? Olha, padre, na minha história de vida, olhando assim o meu passado, minha infância e adolescência, não teve um período assim que eu me afastei de Deus. Muito pelo contrário. Teve períodos que a minha família se afastou de Deus. Aí foi uma chave contrária, né, ali na minha história, porque meus pais não iam, quando nós mudamos para Varginha principalmente. Eles não iam na missa, eles não frequentavam paróquia nenhuma. E daí eu comecei a ir por conta própria, né? Eu com 9 anos eu já ia, eu queria fazer primeira comunhão, e aí eu procurei a paróquia que era do lado da casa da minha mãe, né, em Varginha. E aí eu procurei, falei pra minha mãe, né, mãe, preciso lá fazer a inscrição da minha catequese, que eu quero fazer primeira comunhão, né? Porque como eu fui com 9 anos pra Varginha, eu não tinha feito primeira comunhão ainda. Daí, chegando lá, eu procurei, não foi minha família, né? Que eles se afastaram da igreja, né? Meus pais não iam, minha irmã também não. Minha irmã estava na fase da adolescência, fase da rebeldia. Então, assim, ela não ia muito na igreja, sabe? Ela, sim, se afastou muito da igreja. E daí eu passei aí sozinho, né? Inclusive tem o Padre Walter da Paróquia Santana, lá em Varginha, minha paróquia de origem, onde foi minha primeira missa. Ele era jesuíta, porque ele já faleceu com 86 anos, e ele era muito querido, mas ele era muito bravo, ele não gostava de criança na missa. E eu fui a primeira criança coroinha na paróquia, porque ele não aceitava coroinha. E aí ele deixou eu ser coroinha, porque eu era muito comportadinho. Então eu sempre participei da igreja, eu nunca me afastei. Então minha adolescência, minha infância foi tudo ali,
na Paróquia Santana, né? Aquela paróquia me viu crescer, tanto que quando eu vou para lá é sempre uma alegria visitar senhoras, né? Muita gente já faleceu, mas aqueles que estão vivos eu sempre procuro visitar. Fiz questão que a minha primeira missa fosse lá, porque aquela paróquia me viu crescer. Então eu não me afastei, mas foi um movimento contrário. Minha família se afastou, né? Mas aquilo não me impediu de procurar a Deus, não me impediu de buscar a religião, buscar a fé, né? Então, os sacramentos, principalmente, eu fui meio que por conta própria, né? E aí, mais tarde, eu fui arrastando um pouco, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, hoje eles frequentam, hoje eles participam bastante, mas eu que impulsionei eles. Era para ser o contrário, né? Se eu tivesse me afastado, mas foi o contrário. Eu estava presente na igreja e eles se afastaram. Com quantos anos vocês mudaram de Eloy Mendes para Varginha? Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. Não tinha primeira comunhão ainda. E eu sou um pouco atrasado nos sacramentos, né? Que aí eu comecei na Paróquia Santana, fiz a primeira comunhão, depois fiz o crisma, né? E aí dei continuidade à minha vida ali. Eu fui coroinha, fui acólito, fui ministro da Eucaristia, ministro das Exéquias. Eu ajudava muito ali na paróquia. Sim. Né? Então era uma paróquia muito viva, até hoje, sabe? Um povo muito devoto a Santana, sabe? Minas Gerais, né, Padre Cleiton, é muito... Essa questão devocional é muito forte, né? Então essas são as minhas raízes. Hoje, né? A paróquia ela é administrada pelos diocesanos ou os religiosos? Isso, aí o Padre Walter, na época que eu tinha mais ou menos uns 16 anos, o Padre Walter saiu, né? É costume dos jesuítas, quando eles dão uma alavancada na paróquia, que eles deixam, né? Então aí ele saiu da paróquia e entrou a diocese. Aí a diocese pegou a paróquia e até hoje são os padres diocesanos. Hoje o pároco da Paróquia Santana é o Padre Rafael, diocesano. Ele é ecônomo da diocese da Campanha, e no qual eu tenho muita amizade também, até por conta da minha ordenação, da minha primeira missa, né? Meu contato foi com ele. Né? E o Padre Walter foi aquele meu primeiro chamariz da minha vocação, né? As primeiras conversas que eu tive, assim, falar, padre, eu tenho vontade de ser padre. E eu cheguei a fazer o acompanhamento vocacional com os jesuítas na época. Só que eu não entrei, porque você sabe que jesuítas são bem inteligentes. Nós também somos inteligentes. Não vou falar nada, gente, pra ele, viu? Tá bom. Mas o Padre Walter era um querido. Mas ele muito foi na sua ordenação? Não foi, ele morreu, né? Morreu? Morreu em 2020, morreu na pandemia. Morreu já era com idoso, 86 anos, já era bem idosinho. Mas muito querido, inteligentíssimo, tinha um português rebuscadíssimo, sabe? Igual o nosso. Igual o nosso, né, Padre Cleiton? Nossa Senhora do Perciado. Gente, entre eu e o Renan é assim, a gente se diverte bastante, gente. né? E o chamado vocacional? Quando que a ideia de se tornar padre começou no seu coração? Olha, o meu chamado vocacional começou nesse meio ali também, né? Paróquia de Santana. Porque que aconteceu? Nós viemos para Varginha e a minha irmã não era crismada. E meus pais queriam que a minha irmã fosse crismada. E aí o Padre Walter disse que a minha irmã precisava fazer catequese. E aí meu pai com a minha mãe queria dar um jeitinho, falaram assim, não, ela já é mais velha, não precisa fazer catequese, né? Faz só uma preparação, com coisa que fosse assim, né? Às vezes as pessoas pensam que é fácil assim, mas tem uma preparação para se fazer. E aí foi muito interessante, porque aí os meus pais conheciam na época, e olha, você vai lembrar dele. Lá em Varginha tem 2 paróquias deonianas. E quem estava pároco na paróquia do Divino Espírito Santo era o Padre Everaldo. Lembra o Padre Everaldo? Sim. Que a gente brinca, que chama ele de capitão. Sim. Né? Então o Padre Everaldo era o pároco. E aí meus pais foram conversar com o Padre Everaldo na época, para falar sobre a minha irmã, sobre o crisma da minha irmã. E aí eu fui junto, porque tudo a gente fazia em família, né? Aí foi eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Chegamos na casa paroquial, marcamos um encontro com o Padre Everaldo. E aí, conversa vai, conversa vem, o Padre Everaldo falou a mesma coisa que o Padre Walter, que ela precisava fazer uma preparação, precisava fazer catequese, continuar. E aí, foi decidido que ela ia continuar a fazer a catequese e ia fazer no Santana mesmo. Só que, nesse meio tempo, meu pai pegou e falou assim, o meu filho tem vontade de ser padre. Eu era menor de idade, o quê? Eu tinha 14 anos, 13 anos. Aí o Padre Everaldo falou assim, opa, mas ele pode entrar no seminário menor, que é em Lavras.
né? E aí ele começou a fazer os encontros comigo, né? O que o Padre Walter fazia, e eu tinha parado, ele começou a fazer com os deonianos, né? E aí eu comecei a fazer aquele processo com ele, ir lá, conversar. Ele me deu um Deonianos em Oração, na época, era aquele da capinha azul, né? E eu fiquei, nossa, maravilhado, ganhei um tanto de livro do Padre Deon, ele me dava e tal. Só que chegou o dia de ir pro seminário, minha mãe não deixou, porque eu era menor de idade. Minha mãe falou, não mexe com isso não, larga a mão disso. Mineiro, né? Larga a mão, bobo. Você vai crescer, você vai casar, você vai ter filhos. Larga a mão, mexe com isso não. Aí eu falei assim, em obediência à minha mãe, não fui, né? Não fui pro seminário. E aí o Padre Everaldo foi embora, e aí eu fiz 18 anos, e eu falei assim, eu comecei a fazer o curso de ministro da Eucaristia com o Padre Giovanni Inácio, que é vigário aqui no Santuário São Judas Tadeu, ele que é o que me levou pro seminário, né? Aí eu comecei a fazer o acompanhamento do Padre Giovanni. E aí o Padre Giovanni falou assim, mesmo, e eu tava namorando na época, a menina chamada Marina, vizinha da minha mãe. Aí o Padre Giovanni falou assim, mesmo namorando, você pode fazer acompanhamento vocacional. E aí eu falei, vou fazer, né? Fiz o acompanhamento vocacional. E aí em 2012 eu fiz o processo vocacional com o Padre Giovanni, fiz o curso para ministro da Eucaristia, me tornei ministro da Eucaristia. E aí, nesse meio tempo, a Marina largou de mim. Nós separamos, né? Nós terminamos o namoro. E aí eu comecei a conversar mais ainda com o Padre Giovanni, né? E aí, em 2013, eu entrei no seminário. E aí foi muito interessante, porque o primeiro encontro vocacional foi no dia do meu aniversário. 13 de julho de 2012. Sim. Eu não esqueço desse dia, porque eu amo o aniversário. Se tem uma data comemorativa na minha vida que eu gosto, é o aniversário. Eu amo. E aí eu não fui, não fizeram nada na minha casa, meus pais fizeram nada para mim. E aí eu fui fazer o encontro vocacional, trevo vocacional, trevo 1 em Lavras, lá em Minas Gerais. E na época o Padre Felipe era o pároco, e aí ele levou uma van cheia de jovens da paróquia, e eu tava no meio. E aí nós fizemos o acompanhamento vocacional, foram 3 dias de encontro assim maravilhosos, que aí eu pude beber um pouco do carisma mesmo da congregação, né? Pude vivenciar ali a adoração, missa, estar junto naquela convivência fraterna com os padres, com os frates na época, né? Hoje Padre Eric foi vigário aqui, vigário da paróquia, né? Ele era frater na época, né? Então, aí eu comecei a fazer os acompanhamentos. Em 2013 eu entrei no seminário, dia 17 de fevereiro de 2013. 12 anos atrás. O Eric já era frater ou ele estava no seminário menor? O Eric, ele era frater. Ele era frater, padre. Vou ligar pro Eric. Ele era frater. No seminário menor. Não, ele era frater. Sabe por quê? Sabe por que ele era frater? Não, ele era frater, Sabe por que ele era frater? 2000, eu era porque frater. Aí no final de 2012 eu comecei a fazer meu enxoval para entrar em 2013. E encontrei com o frater Eric na época e o frater Cristiano. Cristianão, sabe? Sim, sim. O Vacão. O Eric provavelmente estava no primeiro ano de frater. Tirocinante. O Cristiano no segundo ano. Eu acho que o Cristiano já estava na teologia, se não me engano. Posso estar muito enganado. Pode ser. Mas o Cristiano deve que estava no primeiro ano de teologia. Porque aí eu comecei a ir com o Padre Giovanni também, em 2012, a conhecer os seminários da nossa província. Então eu viajei com ele para Lavras, conheci Taubaté, o conventinho, a residência teológica, que hoje é a Casa da Filosofia. Na época era residência teológica. Então quem estava lá no primeiro ano? O Padre Reginaldo Sturion, o Padre Cristiano hoje. Tanto que o Padre Cristiano e Reginaldo Sturion foi os padres que deram a minha primeira cruz deoniana. Eric ficou para frater em 2012. Isso, turma de 2012. Isso aí. Eu sou da turma de 2011. Isso aí. O Padre Nelber tinha poucos anos de padre. Ele cuidava do vocacional na época. A gente está ficando velho, a gente está começando a lembrar o passado. Então, mas o mais interessante também desse encontro vocacional, Padre Cleito, que depois desse encontro, eu lembro certinho, Padre Nelber tinha 33 anos. Que aí ele sofreu aquele grande acidente dele, né? Sim.
E aí nós lá em Varginha, às vezes, mesmo como vocacionado, eu ia com o Padre Silvio na época, em Alfenas, ajudar, levar as coisas pro hospital, né, para quem tava lá acompanhando ele. Então, essas pessoas, né, marcaram o meu processo vocacional ali. E aí em 2013 eu entrei, 17 de fevereiro, aqui em São Paulo, no Instituto Menino de São Judas Tadeu, o propedêutico era atrás ali, naquela casa, e o senhor era fráter na época. Era fráter no Instituto. Era fráter no Instituto, era o senhor e o Crispim. Meu terceiro ano de tirocínio. Terceiro ano. E aí, no terceiro encontro vocacional, em 2012, você foi dar uma palestra para nós, isso. lá no Recanto São Judas Tadeu. Isso mesmo. E a palestra, o tema era Partilha Vocacional. Você falou para nós que nós ia trabalhar, lavar banheiro e capinar a horta. Eu menti? Não mentiu. Ai, foi muito legal. Porque você contou uma história. E agora eu vou falar a história que você contou para nós. Deus. Você contou uma história, foi muito engraçada. Você falou assim: vocês estão pensando que vocês vão entrar pro seminário? E aí eu entrei no seminário e fui lavar banheiro. E eu tinha um nojo. Se tem uma coisa que eu tenho nojo é banheiro. Você falava desse jeito pra nós. Se tem uma coisa que eu tenho nojo é banheiro. Aí cheguei pra lavar o banheiro, olhei pros fratos, pro padre naquele dia. Você pode me arrumar uma luva? O padre riu da minha cara, tive que lavar o banheiro sem luva. Tá vendo? Eu não tinha dinheiro pra comprar luva. Muito bem, então vamos lá. Próxima pergunta. E o chamado vocacional? Quando a ideia de ser um padre começou no seu coração? Essa já foi, gente. Volta pra outra. Dá pra ligar esse negócio aqui? Tá meio calor aqui. Eu tô começando a esquentar aqui. Tinha outros sonhos que não o sacerdócio? Como foi deixá-los para seguir a vontade de Deus? Agora voltamos a falar sério. Isso é muito interessante. Porque antes de entrar pro seminário, eu tinha minha vida. Porque eu entrei pro seminário com 18 anos, né? E aí eu tinha vida, estudava, né, escola normal. Aí eu formei ensino médio. E aí eu queria fazer uma faculdade, né? E aí eu comecei a fazer faculdade de arquitetura e urbanismo. A primeira turma de 2011. Isso, 2011. 2011, 2012, isso mesmo. 2011 em Varginha. Foi a primeira turma da faculdade lá. E aí nós começamos a fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo. E aí, em 2012, conheci o Padre Giovanni, comecei a fazer os acompanhamentos, né? Mas eu gostava muito de fazer arquitetura, tanto que eu fiz 4 semestres, né? 2011, 2012. E aí foi muito interessante, porque eu tive que trancar a faculdade, né? Isso pra mim foi um pouco doloroso, porque eu gostava muito de arquitetura. Mas eu sentia muito forte aquele chamado de Deus na minha vida, né? E aí eu larguei tudo e fui pro seminário. E aí foi muito interessante, porque quando eu me formei na filosofia, em 2014, 15, 16, 2016, que eu formei na filosofia, a turma de arquitetura estava se formando na arquitetura. E aí foi muito interessante, porque eu dava parabéns para eles, porque estavam formando na arquitetura, e eles davam parabéns para mim. E aí foi muito interessante que no dia da minha ordenação presbiteral, eles estavam na missa. E aí foi muito legal, foi um encontro assim muito bonito, né, da turma de novo, que estudamos juntos arquitetura e depois nós nos formamos quase na mesma data, né? Só que eu formei em filosofia, né, que aí eu fiz a filosofia e eles formaram em arquitetura. Mas aí eu larguei tudo para entrar pro seminário. Foi bem trágico. Eu gostava de estudar arquitetura, mas foi lindo porque segui os passos de Jesus. Sim. Segue o texto bíblico, né? Deixe teu pai, tua mãe, né? Não coloque a mão no arado. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Exatamente. Quer dizer, a vocação ela tem este significado, né? É o renunciar a si mesmo para servir o reino. Né? Exatamente. Muito interessante. Como sua família e amigos reagiram? Todos o apoiaram? É uma pergunta interessante, né? Olha, eu não tive uma aprovação 100% do meu pai e da minha mãe. Por que eu digo isso? Não foi 100%. Porque o pai e a mãe não aceitaram mesmo minha vocação, né? Eles pensavam que eu podia terminar a faculdade de arquitetura, que eu podia ter concluído os estudos, né?
Mas aí eu tranquei e entrei pro seminário. Tanto que foi muito interessante. Por que eu digo que o padre Eric hoje, na época o frater Eric e o frater Cristiano, marcaram a minha vocação? Porque eles foram um apoio para mim nesse tempo em que eu não tive a aprovação dos meus pais, da minha família, né? Alguns amigos também, né? Os amigos de escola, os amigos de faculdade, não entendiam por que eu ia trancar uma faculdade para entrar pro seminário, né? Eles não entendiam aquilo. Mas não tive muito essa aprovação dos pais. Mas graças a Deus a comunidade paroquial do Santana me ajudou muito nessa época. Eu lembro que foi assim bem forte, né? Meus pais nem me ajudaram assim com enxoval, tal, para entrar pro seminário, mas eu tive a ajuda de muitas pessoas. E é bonito também ver essa chave de mudança, né? Ao mesmo tempo que o pai e a mãe não aceitaram, depois ao longo da caminhada, do processo, eles vão participando da nossa vida, eles vão vendo, né, que não é nenhum bicho de 7 cabeças e também não é o filho não está sendo internado, né? Mas que o filho está indo livremente pro seminário, né? Tá feliz com aquilo que ele está fazendo. Tanto que hoje meu pai e minha mãe, né, depois ali do postulantado em diante, visitavam o seminário, perguntavam como é que eu tava, ajudava no seminário, ajudava no processo, né, nas ajudas que a gente precisa para manter o seminário, né? E fui vendo essa mudança de chave, né, na cabeça deles. Então, isso foi muito interessante, mas no começo foi bem difícil. Mas a gente teve que caminhar meio com as próprias pernas, sim, né? É uma questão assim, a vocação ela é algo muito pessoal e que tem que ter você tem que se desafiar. Exatamente. Então, quer dizer, quando a gente ia fazer as visitas, provavelmente você passou por isso, ia lá por um acaso fazer uma visita no seminário, alguma coisa, né? Você sempre perguntava para quem já estava. Como é que é isso? Como sua família reagiu? Isso. Minha mãe concordava, meu pai não concordava e coisa. Mas também vai muito do histórico. Se não é uma família que tem uma caminhada de igreja, mais ou menos, já tem um histórico familiar de ter religiosos ou padres diocesanos na família, Sim. Minha família não tem histórico. Nem na minha. Né? Então, assim, só o avô e a avó para poder dizer se lá atrás a avó ainda fazia alguma memória, a mãe da mãe dizendo, assim, não tinha um histórico de ter alguém na família de vou pro seminário. Então, quer dizer, é uma novidade, porque dentro do mundo que nós vivemos, dentro dessa modernidade, nós estamos dentro de uma forminha. E a gente não pode sair da forminha. O que a forminha nos diz? Você vai fazer os sacramentos, sendo um pouco católico. Sim. Você tendo os sacramentos, você vai casar, vai ter seus filhos, você sai da forma. Completamente. E aí, ainda mais quando você tem uma irmã mais velha, que era no meu caso, né? Minha irmã mais velha que eu. E ela já estava quase se formando, né? A minha irmã se formou em Direito, estava bem sucedida, né? Estudou, já estava engajada com um namoro que mais pra frente se tornou um matrimônio, que é o marido dela hoje, né? Então, assim, aí a família vai vendo, um filho tá dando certo. Aí muda completamente de direção. Mas vai pro seminário? Meu Deus, mas não vai ter neto, não vai estudar, né? Porque às vezes pensa, vai pro seminário, não vai estudar. Mal sabe eles que a gente faz 2 faculdades. Nossa senhora, e mais algumas aí no meio do caminho. Isso aí contar o que estuda no meio do caminho, que não tá no script, né? Então, assim, aí é uma mudança de chave na cabeça deles que meio que tira eles da caixinha mesmo, né? Tira eles, assim, da forma, como o senhor disse. E, de fato, né? E foi isso que aconteceu na minha família. Até porque não tem histórico nenhum na família. De tio, padre, não tem. Na minha família, na história. Perguntei para todos os avós, não. Sim. Pois é, a vocação ela é um verdadeiro chamado de Deus. Deus ele dá as condições, né? Padre Renan, durante a sua caminhada vocacional, teve algum momento difícil que tenha te marcado? Durante o processo vocacional, Isso. Durante o seminário? Olha, durante o seminário, o momento assim de maior dificuldade na minha vida vocacional foi a separação dos meus pais, né? Eu não esqueço que eu entrei em 2013, no primeiro semestre, os dois ainda estavam juntos, mas no segundo semestre em diante eles vieram se separar, né?
Então meus pais hoje são separados. E aquilo ali para mim foi muito difícil, né? Eu estando longe, né? Eu pensava assim, poxa vida, meus pais se separaram, né? Minha irmã casada, o que vai ser do meu pai e da minha mãe agora, sozinhos, né? E fazem 12 anos que eles se separaram. Até hoje não voltaram mesmo, né? Então foi a maior dificuldade para mim no seminário estando longe, porque também foi uma grande mudança na minha vida. Porque você imagina, eu nasci em Elaí Mendes, cidade pequenininha. Mudo para Varginha, que não é uma cidade grande, é uma cidade pequena também. E aí, eu saio de Varginha e venho para São Paulo. Padre Cleito, é a mesma coisa de tirar você de São Paulo e mandar você para Minas. Nossa, você não conhece cidade pequena. Não. Você está acostumado com cidade grande. Sim. Então tem um choque cultural muito grande na vida. Só que isso é uma riqueza na vida, na nossa caminhada vocacional. Esses choques culturais, porque isso vai mostrando para nós novas culturas. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi que era tudo grande, tem até um fato que eu fui lá no terminal Tietê, fui pegar o metrô, dei sinal pro metrô, parar. Sinal! Eu ia falar isso. Pro metrô parar. Nossa, passei mal no metrô, porque pra mim era uma montanha-russa, o negócio andava muito rápido, né? Então, assim, eu sofri bastante ali no segundo semestre por conta da separação dos dois, né? Nossa, eu tô numa cidade grande agora pra eu ir, né? Se eu precisar ir, se acontecer alguma coisa com o pai e com a mãe. A partir do momento que eu me encontrei, tive um diretor espiritual, na época o padre João Paulo Tabarelli. Hoje, se não me engano, ele tá no Equador, ou Uruguai, ou Paraguai, tá por ali. Não sei onde que ele tá. Mas ele na época atendia a gente em direção espiritual. E aí eu tava muito mal nesse dia. Eu falei assim, padre, eu tô muito mal porque meus pais acabaram de se separar. Aí ele me chamou na capela pra gente conversar. E aí ele foi falar da separação, que não era pra eu ficar muito triste e tal. E no final ele concluiu aquela direção ali, né, daquilo que eu tava vivendo. Ele concluiu partilhando que os pais dele também eram separados. Então foi muito bonito, sabe? Ele partilhou uma coisa que ele vivia na prática, ele viveu na prática, né? E aí foi muito bonito, foi muito rico aquilo ali, né? Que eu vivi com ele. E aí eu pude entender aquilo que a gente sempre fala, Padre Cleito. Que quando a gente segue o Cristo entra dentro da nossa casa para cuidar daqueles que a gente ama, né? Ele não desampara aqueles que nós deixamos, né? Porque a gente ama nosso pai e nossa mãe. Não é porque a gente entrou pro seminário, que a gente ficou padre, que a gente... agora eu não vou amar mais meu pai e minha mãe. Não vou amar mais minha família, né? Não, muito pelo contrário, a gente ama. Só que nós temos em nós essa certeza de que quando a gente saiu, Deus ficou lá para cuidar daqueles que a gente ama, né? E aí eu pude aprender isso, né? Fui aprendendo com tudo aquilo, né? E foi sendo um processo também, tanto que eu levei para filosofia, para a etapa da filosofia, e ali tive acompanhamento com psicólogos que me ajudaram, né, nesse processo, né, de separação, né? E aí eu pude entender também que quem se separou foi meu pai e minha mãe, mas eu não, né? Eu sou filho, não existe ex-filho, existe ex-marido e mulher, né? Separaram, mas eu tenho uma boa relação com eles hoje, graças a Deus, né? Eles também se conversam, se falam, só não moram juntos, né? E para mim, no meu processo vocacional, o momento mais difícil foi o segundo semestre do propedêutico e o noviciado. Porque você sabe, né, Padre Cleito? Noviciado é noviciado. Hoje ele mora com o padre. O padre foi sobre as noviças? Não foi meu mestre novício. Então ele tá fazendo uma boa experiência. Eu fiz noviciado em Jaraguá do Sul. Fala um pouco para nós assim das etapas formativas. Não precisa explanar a etapa, mas assim, onde eu passei, sim. Então, eu comecei no propedêutico, aqui no Instituto Menino de São Judas Tadeu, para quem não conhece, que é atrás do Santuário São Judas. Depois do propedêutico, eu fiz a filosofia em Taubaté, 3 anos, né, lá na antiga residência teológica, que aí se tornou Seminário Deoniano. E aí, eu amo aquela casa. Nossa, se tem um valor afetivo assim que a gente constrói no seminário de um lugar que a gente gostou de passar e um lugar que a gente não gostou de passar,
a filosofia é aquele lugar que eu amei passar. Tanto quando eu volto para lá, eu sinto assim uma paz interior, que foi muito bom. Meus 3 anos de filosofia. E aí, o meu postulantado, depois do 3º ano de filosofia, foi em Jaraguá do Sul. Porque aí teve aquela mudança, né? O postulantado saiu de Terra Boa e foi para Jaraguá do Sul. E aí eu fiz o postulantado em Jaraguá do Sul. Estando no postulantado, teve a mudança. Mudou o noviciado com o postulantado. Aí o postulantado veio para a BSP, para a província BSP, e o noviciado foi para a província do Sul, BRM. E aí eu continuei na mesma casa. Só mudou o formador. O formador era o padre Ronaldo Neri, meu mestre postulante. E aí o mestre noviço era o padre Rubens Rigg, que estava chegando de Roma. Foi estudar espiritualidade e ele se tornou nosso mestre noviço. Lá em Jaraguá do Sul, aquela casa antiguíssima, né? O noviciado onde o padre Aloysio Beng foi o primeiro mestre noviço daquela casa. E aí, nosso noviciado foi em Jaraguá do Sul. E aí o padre Rubens estava chegando. Foi muito interessante. Vou contar só um fato. Animadíssimo. E assim, você não podia falar mal do mestre. Porque se você falasse padre Rubens, ele surgia, gente. A gente até brincava assim, a gente falava baixinho, porque você falava padre Rubens, eu olhava embaixo da mesa, ele aparecia, ele surgia de algum lugar. Era muito engraçado. E aí o padre Rubens viajou pro capítulo geral, em Roma. E o nosso contramestre era o padre Francisco Sene. Você conheceu o padre Francisco, né? Sim. É um senhorzinho muito querido. E aí o padre Rubens, antes de viajar, deixou para os noviços a tarefa de cuidar do jardim, de fazer as tarefas da casa que precisavam ser feitas na viagem dele, porque noviciagem não tem férias, né? Tá. Só que aí o padre Chico viu que o mestre não estava em casa, o padre Chico todo final de semana arrumava um almoço fora pra gente ir. E aí atrasou o serviço. Atrasou arrancar as tiririca no gramado, atrasou limpar os peixes da lagoa, atrasou fazer os trabalhos da horta, né? Padre Rubens volta do capítulo. Padre Cleito do céu. Foi 1 mês de castigo. Trabalhando de segunda a segunda. Em silêncio, arrancando tiririca no dedo. Para nós pensar nos nossos pecadinhos. Então, nós ficamos 1 mês em silêncio. Uma benção. Mas foi muito legal, foi muito divertido. Depois assim. do noviciado? Depois do noviciado, eu fiz tirocínio no Instituto Menino de São Judas Tadeu. 2 anos. 2 anos de tirocínio. E aí veio a pandemia, no 2º ano de tirocínio. E, inclusive, você foi meu diretor espiritual na etapa do tirocínio, viu, gente? Padre Cleiton, um bom diretor espiritual. Ó. Podem procurar ele. Não. E aí eu fui para teologia. 4 anos de teologia em Taubaté. Olha E só. aí depois, como diácono, no 4º ano de teologia, eu fiz meus trabalhos pastorais de diácono no Instituto Menino de São Judas Tadeu, aos finais de semana. E no final do 4º ano de teologia, no dia 26 de setembro de 2024, o padre provincial me deu a missão de cuidar das vocações, ser assessor vocacional na província BSP. Está ele aqui, feliz Estou da vida. aqui. Então, Antes que alguém me agora eu moro em pergunte São sobre Paulo. o meu processo vocacional, tudo diferente do seu praticamente. É? Eu fiz meu 1º ano de propedêutico em Taubaté, lá na casa Nossa, da você morou filosofia, naquela lá. casa do Morei, meio, lá aquela casa velha que o povo fala? Morei lá. Eu morei lá. Aí depois fiz 3 anos de filosofia em Brusque, Santa Catarina, Olha. né? Então, assim, essa questão de conhecer outras culturas, indo para lá, porque nós saímos daqui da região nossa e fomos para o sul, Sim. né? Então, assim, bem diferente, né? Uhum. Então, assim, a realidade de lá, mas assim, foi uma experiência muito boa. Claro que tem a questão de ser mais velho, né? Então, você via os meninos chegando de seminário menor, morando em Brusque, né? Então, foi uma experiência muito boa. 3 anos. Aí fui para o postulantado em Terra Boa. Uhum. Depois do postulantado, fui para Barretos, para o noviciado com o Padre Eli. 1 ano no noviciado. Depois vim para São Paulo, no Instituto Menino de São Judas Tadeu, 3 anos como frate. Nossa. Depois fui para Taubaté. Taubaté eu fiquei 5. 4 no conventinho e 1 na filosofia, ajudando como diácono na formação
E aí depois, logo após a ordenação, o padre provincial fez a transferência para São Paulo, aonde estou já há quase 7 anos aqui no Santuário São Judas Tadeu. Tá vendo como o tempo passa? O tempo passa para todo mundo, meu Deus. Eu estou passando alguma coisa no cabelo porque não fica branco de jeito nenhum. O meu já tá ficando grisalho. Vamos lá então, vamos continuar. Tá vendo? Pra quem disse que não tinha o que falar, né? Nossa tá falando senhora, bem, tem né? bastante. É uma prosa mesmo, né? Deus, é uma prosa mesmo. Tá faltando só o café e o pão de queijo. É mesmo. Mas tudo bem, aqui, gente. Aqui é água. Nem o a chazinho. minha água já tá acabando, senhora. A minha também. Né? Minha favor. produtora. Vamos lá, eu já me perdi todinho na pergunta. Podia trazer um pão de queijinho pra nós, né? Do Café São Judas. Hoje café da manhã foi que teve pão de queijo. Ai, que delícia. Tá. Padre Renan, durante a sua caminhada vocacional, teve algum momento feliz da sua vocação? Olha, o momento mais feliz da minha vocação foi a minha primeira profissão religiosa. Depois, lá em Jaraguá do Sul, em 2019, foi meu noviciado, né? E aí, no final do noviciado, quem acolheu os nossos votos foi o Superior Geral. Então, assim, foi uma alegria muito grande para mim, porque até então a gente ouvia falar do Superior Geral quando ele passava, né? Ele passava pelo seminário, tudo, isso normal, né? E aí foi um dos momentos, assim, muito ricos na minha vida vocacional, porque você receber o Superior Geral na sua casa e você fazer os primeiros votos pro Superior Geral que tá no lugar do Padre Deon, né? E inclusive agora, em agosto, nós vivemos, né, o centenário do nosso fundador. Para mim aquilo foi uma alegria, foi uma alegria extremamente, assim, muito viva e forte no meu coração, uma presença muito de Deus. E foi o Padre Carlos, né, hoje o Padre Superior Padre Carlos, e aí ele foi acolher nossos votos. Então esse foi o dia, assim, muito, muito feliz na minha vocação, sabe? E eu gostei muito também de ter morado em Jaraguá do Sul. Fizemos muitas amizades lá, porque o postulantado, o noviciado foi lá, né? Então nós vivemos lá 2 anos. Então foi um momento, assim, muito feliz na minha história vocacional. Foi a minha primeira profissão. E é isso. Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos para a parte dos seus trabalhos. O que você anda fazendo da vida, hein? Vamos lá, só passeando? Não, o assessor vocacional não passeia, tá? O assessor... Tá vendo? Trabalho o tempo todo. É isso aí. As fotinhos bonitas que ele posta, né, gente? Posta foto dos trabalhos também. Para com isso. Essa parte você põe. Você não põe essa parte. Põe tudo. Não corta nada que fica no natural. Não. Não tem problema nenhum, né? Padre, explique para nós qual o seu trabalho hoje na congregação dos deonianos. Sim. Bom, a minha missão... Que antigamente você não trabalha, agora você trabalha. Ai, que horror. Não. A minha missão agora, como eu disse anteriormente, no dia 26 de setembro, o padre provincial foi e pediu para eu assumir esse trabalho vocacional, né? O que o assessor vocacional faz na província? Ele é responsável por essa animação, né? O SAV é isso, Serviço de Animação Vocacional. Então, ele é responsável por essa animação vocacional na província BSP, né? Então, a gente organiza os encontros vocacionais, a gente faz visita aos vocacionados e suas famílias, a gente também visita as casas de formação, porque faz parte também do ITER formativo da nossa província a formação dos vocacionados, né? Tanto que a primeira formação do vocacionado é o SAV, né? Então ele nos procura, ele faz o processo de acompanhamento durante 1 ano, né? O jovem que nos procura com um dos nossos religiosos e aí faz os encontros vocacionais para no ano seguinte entrar no propedêutico, né? Fazer o processo vocacional, né? De caminho propedêutico, tudo isso que nós falamos, que nós fizemos, né? Não só propedêutico, mas também seminário menor, porque de conhecimento, e eu acho que todo mundo sabe disso, que nós temos um seminário menor em Lavras, né? Então ali também entra candidatos, rapazes do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, né? Então 9º ano na minha época era a 8ª série, hoje é 9º ano que fala, né? Então eu sou responsável por essa animação, né? Por exemplo, o mês vocacional agora,
Nós fizemos a oração vocacional, enviamos para as comunidades, para as paróquias, porque além de rezarmos pelas vocações, todo religioso deoniano é um promotor vocacional, porque ele é um testemunho da vocação. A vocação que ele recebeu de Deus e a vocação que ele transmite para as pessoas, né? Então, ele tem o chamado dele, por exemplo, Padre Cleito. Padre Cleito é um promotor vocacional. Nossa. Com o testemunho dele, com a vivência de fé dele, ele mostra para a igreja e para os rapazes, para os adolescentes que nos procuram, quem é um padre, como é e quem é um padre deoniano, padre do coração de Jesus. Então, Padre Cleito também é um religioso e ele dá testemunho disso. Então, meio que é essa animação, meio não, né? Essa animação vocacional que é a minha missão na província. Certo. Na verdade, é pensar toda a dimensão como nós entramos, né? Nós tínhamos alguém pensou, alguém preparou para nos acolher. Então, a vocação ela tem essa acolhida, né? A centralidade é o Cristo. Mas a grande pergunta que a gente faz antes de começar o caminho, né? Como que eu faço para poder estar lá? Sim. Né? Como que eu faço para que eu possa dar início ao meu processo vocacional? E tirar um pouco essas dúvidas. Exatamente. Até porque, quando o candidato nos procura, talvez a vocação dele não seja para a vida religiosa, talvez seja para a vida diocesana. Né? Então aí quando ele nos procura, ele vai fazer esse acompanhamento. E no acompanhamento ele vai tomando desse carisma específico nosso, né? Do amor, da reparação. Ele vai vivendo isso conosco, né? No processo vocacional. Para chegar no final do ano, ele vê se ele mesmo quer fazer parte deste carisma específico. Se ele quer dar continuidade no processo vocacional, né? Tanto que o processo vocacional na nossa província, Padre Cleito, ele é feito na liberdade, né? Se chega no final do processo, a gente percebe, por exemplo, o carisma deoniano não se encaixa nesse vocacionado, né? E às vezes ele também, olha, padre, eu estou fazendo o processo vocacional, mas eu vejo que esse carisma deoniano não é para mim, né? Então eu vou procurar outra congregação. E tudo bem. É assim o processo, né? É uma caminhada que a gente faz, né? Nós também passamos por isso, né? É uma diversidade de dons e carismas. Exatamente, diversidade de dons e carismas. Porque a nossa igreja tem uma vastidão de carismas, né? O carisma de um fundador não fica somente no fundador e nos seus filhos, né? Nós não somos os donos do carisma deoniano. O carisma deoniano é da igreja, é para a igreja, né? Nasceu no coração do nosso fundador, do Padre Deon, mas o carisma é para a igreja. Quem é Padre Deon? O Padre Deon é o nosso fundador. De onde ele vem? Padre Deon vem da França. Sim, de uma família muito abastada, né? Pai rico, queria que ele estudasse. Mas aí ele deixou tudo também para entrar para o seminário. Se olharmos pela vocação do Padre Deon, é porque na verdade assim, na hora que vai ao ar, as pessoas podem começar a fazer pergunta para nós. Sim. Então essa pergunta assim, da onde que vem o Padre Deon? E se olhar a história do Padre Deon, ela condiz com a nossa história. Claro. Processos diferentes, mas assim, questionamento diverso. Pai que não concordava, mãe que no primeiro momento achava que não devia, depois rezava pela vocação, deixava ele muito livre, e ele foi fazendo um processo, né? Todo o processo até tomar essa consciência, né? Porque ele era muito obediente à família e ao pai, né? Então assim, só para que a gente tenha da onde que é? Sim. Padre Deon é um padre francês que ao longo do caminho foi padre diocesano. Isso. E depois se tornou um padre religioso. E fundou a nossa congregação dos Padres, né? Sagrado Coração de Jesus. Isso. Como é o processo para quem deseja ser um deoniano? Explique para nós qual o significado do trevo. Você sabe? Treinamento vocacional. Ai, que lindo. Viu? Então, o processo vocacional surge como? O candidato, o rapaz que sente o chamado, ele vai entrar em contato conosco nesse telefone que está aparecendo na tela. Olha o telefone vocês, aparecendo aí. Tá bom? Padre Renan, esse daí é o contato do caminho deoniano, né? É o contato do nosso WhatsApp. E quem cuida desse WhatsApp é o Frater Jamerson. Porque eu sou assessor, mas eu conto com a ajuda de 2 fratres, o Frater Jamerson e o Frater Abraão, que mora no conventinho em Taubaté. Então,
Se você sente o chamado, você pode entrar em contato por esse telefone que está passando na tela. Você pode entrar em contato pelo site do Santuário São Judas Tadeu. Você pode entrar em contato pelo site caminhodeuniano.com.br. Também nós temos um site do Caminho Deuniano. Inclusive, neste site, nós temos o nosso Caminho Cast, que é o nosso podcast vocacional. Você pode entrar em contato também pelo Instagram, né? @Caminho Deuniano. Também estamos lá no Instagram. E aí você pode mandar mensagem, pode mandar um WhatsApp, pode entrar em contato via e-mail pelo site, né? Por que eu disse também o site do santuário? Porque no santuário você também encontra os padres deonianos. E o padre deoniano, ele sendo abordado por você que é jovem, tem esse desejo, esse chamado dentro do seu coração, ele vai encaminhar o número do vocacional para o vocacionado que procurar ele. Então, todos os padres deonianos também podem ser abordados pelos candidatos, pelos jovens que sentem esse desejo no coração. Então, temos vários meios. E o trevo vocacional é um treinamento vocacional. São 3 trevos. O primeiro é um trevo onde os vocacionados vêm e faz tipo um retiro, mas é um dia de convivência. São 3 dias de convivência. Eles vão viver a nossa vida de oração, vão ter palestras, vão participar do encontro com o padre diretor da casa que está recebendo. O trevo 2 já é uma vivência no seminário. Então, o candidato vai até o propedêutico e lá ele vive o dia a dia dos seminaristas do propedêutico. E o trevo 3 já é retiro. O trevo 3 é um retiro. É a decisão. É a decisão, porque aí no final do trevo 3, além das palestras, dos momentos de oração, de deserto para reflexão, no final ele escreve uma carta pedindo para entrar na congregação, pedindo para entrar no propedêutico 2026, né? No caso, o ano que vem, quem está fazendo o acompanhamento agora. Qual é a média que nós temos de acompanhado? Hoje nós temos 17 rapazes sendo acompanhados pro propedêutico. propedêutico. É de uma dimensão simultânea, né? Tem você está trabalhando a questão do propedêutico. Isso. Mas também tem os candidatos para o seminário menor. Né? Isso. Que é acompanhado pelo padre Padre Eric lá em Lavras, que também está nesse número 16, 17, 18. Quando né? é o candidato ao seminário menor, o contato... O mesmo contato. Pode mandar mensagem por esse contato que está passando ali na tela, que o frater encaminha para o seminário menor. Aí o primeiro contato é com o frater. E aí o frater dá os encaminhamentos ou para o seminário menor, né? Ou se continua conosco mesmo. E aí nós temos os padres religiosos que ajudam a gente, né? Nessa conversa, porque eu sou sozinho, né? Sou único, né? Nessa assessoria, mas eu tenho aqueles que me ajudam, né? Tem o padre Nelber, que ajuda, que mora lá em Barretos, tem o padre Carlinhos, que mora em Barretos, tem o padre Marquinhos, que mora no Rio de Janeiro, o padre Said, que mora aqui no santuário, né? Então eu tenho várias ajudas assim desses padres que aceitam atender individualmente os vocacionados. Tem o padre Wagner, que atualmente mora lá na Amazônia. Então o padre Wagner também ele atende, padre Wagner do Rio de Janeiro. Então tenho vários padres, padre Simão que está no Mato Grosso, porque nós temos os 2 distritos também, né? O distrito do Maranhão e o distrito do Mato Grosso. E lá tem o padre Carlos Luiz no Maranhão e o padre Alex Simão no distrito do Mato Grosso, que também acompanham vocacionados candidatos propedêutico. Esse seminário menor. Legal, que bom. Tá vendo? Essa é para você que jovem, que tem esse desejo de trabalhar um pouco, não é a dimensão da curiosidade, mas trabalhar a sua vocação, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu pensei em ser padre, eu lembro a cadeira. A cadeira era uma cadeira marrom, igual tem aqui no santuário, porque parece que pela cidade aqui, essas cadeiras aqui era mais barata na época, né? Com 14 anos, na São José, eu sentado nessa cadeirinha marrom, eu pensei, o que eu preciso fazer para ser padre? Mas como não tinha um processo, não tinha como nós temos hoje esta divulgação da vocação, falar da vocação, não se falava muito na paróquia, que era o início da paróquia ali. Eu só fui voltar nesse processo depois dos 22 anos. Sim.
Voltou assim, tendo fráter na paróquia, tendo o padre como um promotor vocacional trabalhando, perguntando mesmo, você não deseja ser padre, não sei o quê, você pretende ir pro seminário? E voltou isso à tona. E isso a vocação, ela foi. Depois dos 14, 15, 16, lá para os 18 anos eu voltei às minhas atividades na paróquia. Eu comecei a participar da paróquia. Eu terminei a primeira comunhão e fui embora. Sim. E depois... eu só voltei depois com um grupo de jovens, aí isso foi amadurecendo e crescendo algo dentro de mim de novo, num processo vocacional, no qual eu entrei com 25 anos. Sim. Por todo esse processo. Eu fiz o trevo, eu fiz o acompanhamento pelo trevo para poder entrar. Né? Vocação, nós chamamos de vocação adulta, né? Isso. Seminário maior, né? Isso. Vamos lá, padre. Padre, a igreja celebra o mês de agosto as vocações. O senhor poderia nos explicar brevemente sobre cada vocação da igreja? O mês de agosto, na Igreja do Brasil, ele é dedicado às vocações, né? E isso é muito bonito, eu acho um ponto muito positivo na Igreja do Brasil, né? E cada domingo é rezado em cima de uma vocação específica. Primeira coisa que nós precisamos entender, todos nós somos vocacionados. A nossa primeira vocação é a vida, né? E por isso nós, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos defender a vida. Porque a vida é uma vocação, porque vem de Deus. Ponto. Então essa é a nossa primeira vocação. Aí tem as vocações específicas durante os domingos do mês de agosto. O primeiro domingo é a vocação ordenada, o ministério ordenado, né? Que são os padres, os diáconos, os bispos, onde a igreja tem aquela movimentação de rezar pelos ministros ordenados. O segundo domingo é dedicado à vocação familiar, que vai de encontro com o Dia dos Pais, que é o segundo domingo do mês de agosto. E aí, além de rezar a vocação específica dos pais, aí a gente reza em cima da vocação familiar. A gente vai rezar pelas famílias. O terceiro domingo, nós rezamos pela vocação à vida consagrada religiosa, tanto feminina quanto masculina, né? E aí nós vamos rezar para as irmãs, para os irmãos, as diversas congregações que temos, né? E o quarto domingo nós vamos rezar na vocação específica do leigo, que são os nossos catequistas, né? Quem não se lembra da catequista de primeira Eucaristia, catequista de Crisma? Aquilo ali é uma vocação, é um dom, né? Tantas outras atividades que os leigos exercem na igreja, né? A igreja ela é viva por isso também. A igreja, se ela tudo dependesse só do padre, por exemplo, ele não ia dar conta, né? Imagina o padre ter que dar catequese, ter que, sabe? É muita coisa. Então, ele conta com a ajuda dos leigos, né? Então, a vocação leiga na igreja é muito importante. E aí nós vamos rezar por essas diversas vocações, né? Tantas pastorais nós temos na igreja, quantas pastorais nós temos no Santuário São Judas Tadeu, né? Que são leigos engajados, que estão aqui dando catequese, cuidando dos enfermos, pastoral da saúde. Então isso é muito forte, nós precisamos rezar pelos nossos leigos. Então a Igreja do Brasil se propõe no mês de agosto todo rezar pelas vocações. Olha só. Né? Então, inclusive se você vem no santuário mês de agosto, você encontrou lá a oração vocacional, que é rezada no final das missas, né? Porque foi preparado para rezar para todas as vocações no mês de agosto. Sim. Só que, excepcionalmente, esse ano, o mês de agosto são 5 domingos. E eu disse só 4 vocações específicas. Mas no 5º domingo, ele é dedicado às celebrações para a vocação do catequista. Será celebrado o dia do catequista. Ótimo. Né? Porque aí ele já lança luzes no mês do mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia, né? E os catequistas são grandes incentivadores do ensino da palavra de Deus, né? Ótimo. Então aí ele já lança luzes para o mês de setembro na Igreja do Brasil, que é o mês da Bíblia. Sim. Palavra de Deus. Como identificar nossa vocação? O que pode ajudar no processo de discernimento? O que pode ajudar a gente no processo de discernimento vocacional, Padre Cleito, é muito simples. Um bom diretor espiritual, né?
o seu pároco, você que é jovem, está nos assistindo e sente esse chamado, procure o seu pároco. Não tenha vergonha de dizer para ele, né? Porque a direção espiritual, ali o pároco, ele vai te mostrar este caminho do caminho vocacional, né? Por exemplo, você que vem até o Santuário São Judas Tadeu e procura os padres. Os padres vai mostrar o contato, vai falar onde que encontra o padre Renan, os fratres, que são responsáveis pelo caminho vocacional deoniano. E aí você vai começar a fazer um acompanhamento. Não significa que você já vai ser padre, que você é padre ou que você é irmã. Se procurar alguma congregação feminina, né? Porque as meninas também estão nos assistindo. E aí você vai começar a fazer o processo vocacional. E esse processo é um processo mesmo, é uma caminhada junto com o seu orientador vocacional, vamos dizer assim, né? E ele também vai te lançar luzes espirituais, vocacionais, vai questionar algumas coisas. E isso faz parte do caminho. Nós vivemos isso, Padre Cleito, né? Antes de entrar para o seminário, né? Esses questionamentos. Então isso é importante na nossa vivência de fé, na vivência vocacional. Você falou algo importante. Geralmente a gente fala muito das vocações sacerdotais. Aí as meninas acompanham, assistem, têm as suas dúvidas, questionamentos vocacionais. O trevo vocacional, ele tem este caminho, ele direciona para as congregações femininas? Sim, tem. Por exemplo, a menina, a moça que nos procura, né? Tanto no santuário ou às vezes pelos nossos meios de comunicação, nós temos congregações femininas que a gente pede para entrar em contato. Olha, faz o seu primeiro contato com essa congregação feminina. Olha, posso estar enviando o seu contato para uma congregação feminina, porque nós não temos um ramo feminino. Então a gente dá os direcionamentos. Não tem importância se você, moça, está nos acompanhando. Você pode entrar em contato também pelos nossos meios de comunicação, que ali também nós damos os direcionamentos, né? Certo. Essa é a riqueza da nossa igreja. Então vamos lá, continuando as nossas perguntas. Qual o seu conselho para quem está à busca de um caminho na vida? O meu conselho é que esteja atento ao chamado do Senhor. Aquela canção do Padre Zezinho, não digas não a Deus, mesmo que isso te doa, né? Porque o Padre Cleito está aqui também, dá esse testemunho, vocês sabem disso. Os padres do santuário, né? Quem nunca olhou para o Padre Oscarzinho e se encantou com a vocação daquele homem, né? Mas não foi fácil, foi difícil. Nós passamos por sofrimentos na nossa vida. Nós não estamos isentos dos sofrimentos, das angústias vivenciais, mesmo estando na igreja, né? Mesmo sendo ministros ordenados, né? A dica que eu dou é que esteja atento ao chamado de Deus no teu coração, né? Dê o seu sim para Deus, não tenha medo, né? Porque quando a gente olha esses testemunhos, né, os padres do santuário, mais uma vez falando, o Padre Oscar era uma pessoa extremamente de Deus, né? Mas ele viveu um processo para chegar até a vida espiritual que ele tinha, né? Então, não tenha medo, tenha uma vida espiritual, né? Tenha uma vida de oração, que eu acho que o mundo tá do jeito que tá hoje, porque as pessoas olham mais para si próprias e esquecem de olhar o próximo, né? Recordamos alguns domingos atrás, né? Quem é meu próximo? O próximo é aquele que está do nosso lado, né? Então é preciso a gente olhar para o próximo que está do nosso lado, mas para ser uma pessoa de fé, olhar o próximo, acolher o próximo e ter uma intimidade com Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Porque sem a vida de oração, sem a intimidade com Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos viver as guerras, nós vamos viver os nossos egoísmos, as nossas vontades. Então, nós precisamos ter um caminho espiritual, uma intimidade com Deus. Ter a consciência de que Deus, Ele é Deus, mas Ele é nosso amigo. Ele é próximo de nós. Ele não é um estranho.
É aquele Deus, Padre Cleito, que nós saímos de casa e ele entrou para cuidar da nossa família. Isso quem faz é um amigo, né? Então nós temos que ter essa consciência, né? E ter essa vida espiritual, ter esse encontro pessoal com Deus, para que nós possamos também, como o salmista, né? Proclamar sempre e em todo tempo, em toda parte, que o Senhor fez em nós grandes maravilhas. Muito bem. Você falando sobre isso me lembrou, vem em minha memória, Santa Dulce dos Pobres, né? Quando mostra na cena, né, do filme, e tem um relato no livro, né, que ela vai pedir doação para os pobres, e aí a pessoa não deveria estar num dia bom, o comerciante, e pegou, ela falou assim, uma ajuda para os meus pobres. Ele pegou e cuspiu na mão dela, né? Ela foi, passou no hábito e disse assim, esse é para mim, agora ajude meus pobres. Estendeu a mão novamente. Ou seja, a nossa vocação, se a vocação é do Cristo, a gente entende que vai ter as dores e sofrimentos. Isso. Você citou o Padre Oscar. Hoje nós temos como exemplo, né, que caminha conosco. O Padre Aloísio tem 88 anos. Muito disposto, disponível ao trabalho. São exemplos para nós. E a gente poderia citar tantos outros padres que já faleceram, que estão em outros trabalhos, em outras missões, porque conseguiram entender na sua vocação que a centralidade é o Cristo. E se a centralidade é o Cristo, nós vamos entendendo essa dimensão deste caminho, essa busca, né, pela vida espiritual, pela dinâmica dentro da missão e da vocação, né? Então nós vamos encontrando este caminho que Deus vai capacitando a cada um, né? Cada um tem um dom, cada um tem um talento. Não somos todos iguais, mas seguimos o mesmo objetivo. Exatamente. Alcançar o Cristo e tentar levar as pessoas ao Cristo. E cada um com seu jeito de ser. Alcançar o Cristo, porque primeiro nós fomos alcançados por Ele, né? Sim. Né? E nós sabemos mais do que nunca, e esse testemunho nós temos que dar enquanto vocacionados, de que a misericórdia de Deus nos alcançou. Com certeza. Porque se fosse por nós, nós não estaríamos aqui. Sim. Né? Essa é a grande beleza, a gente entender dessa misericórdia de Deus. Se alguns muitas vezes vão achar que eu preciso estar 100%, não vai conseguir o caminho. Mas se você consegue, Senhor, sozinho eu não consigo, quero caminhar contigo. Aí nós encontramos um sentido. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Padre, estamos chegando ao final e gostaria que o Senhor nos dissesse em algumas palavras para o Padre Renan o que é ser padre, ser deoniano e ser do Sagrado Coração de Jesus. Padre Cleito, vou responder as 3 perguntas numa frase só. Aquela frase que o Padre Deon diz para nós no diretório espiritual, que dos seus religiosos o coração de Jesus espera, que tem um coração para amar, um corpo para sofrer e uma vontade para ser sacrificada. Essa é a vocação deoniana. Essa é a vocação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Muito bem, muito bem. Então, deixe para os nossos jovens, tanto homens e mulheres que desejam fazer um caminho vocacional, que tem esta inquietação no coração. Muitos têm a inquietação e não têm essa coragem de avançar para as águas mais profundas. Temos que ter a coragem, né? Você jovem que está nos assistindo, você moço, moça que está aí compartilhando conosco essa prosa de padres, né? Tenha a coragem de dizer sim. Tem, como o Padre Cleito disse, avance para as águas profundas. Por quê? Porque na água profunda nós temos oxigênio, né? Um peixe não sobrevive na água rasa. A água rasa não tem oxigênio, né? Uma água parada só serve para dar dengue, né? Então agora a água profunda é uma água onde tem oxigênio. Então por que nós temos que avançar para as águas profundas? Porque lá nós teremos o oxigênio que brota do coração de Jesus. Então, não tenha medo, dê o seu sim a Deus, vale a pena, vale a vida, né? Já dizia Dom Henrique Soares, vale a pena, jovem, vale a pena. E vale a pena mesmo, e nós somos testemunhas disso, né, Padre Cleito? Muito bem, com certeza. Então, Padre Renan, dê para nós a sua bênção. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Foi uma coisa divertida. Foi um momento inenarrável. Pois é. Povo de Lai Mendes. Foi incrível. Povo de Varginha. Será que nós queremos um pão de queijo?
Uai, vai, você não tem ninguém conhecido lá? Eu vou ter que mandar pra minhas tias. Manda pra suas Vou ter tias. que mandar pras tias, né? Manda pras Verdade. Uhum. Manda para Vou elas. mandar pras Isso. tias. Um beijo a Eloy Mendes, um Varginha, beijo a né, Varginha também. também. Paróquia Calma. Santana. Paróquia Santana. Calma pra todo mundo, beijos e abraços, né? Dê para nós a bênção, Pai. Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Dê o seu like, continue nos seguindo, nos acompanhe, né? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima Prosa dos Padres. Tchau! Tchau.